Olá, como vão todos? Aqui quem fala é Anonymous. Hoje, como todos podemos ver, iremos falar um pouco de binário. Afinal de contas, ter um pouco de conhecimento sobre o tema é algo importante, não? Pois bem, binário é nada mais nada menos do que uma linguagem de programação essencial para nos comunicarmos com a máquina. Para ser mais preciso, binário é como se fosse uma língua de um país estrangeiro. Assim você aprende sua língua e mais a fundo. É assim com binário. Você deve saber, ou talvez não, mais convivemos com binário no nosso dia a dia, e uma coisa que é fato e que ele faz parte da vida cotidiana de cada pessoa. Um exemplo muito bem sabe: o seu controle remoto. Ele possui um botão vermelho com um círculo e um tipo de I. Esse símbolo e o número 1 e número 0, pois, sendo o número 1 como ligado, e número 2 desligado. Impressionante, não? Aposto que muitos não sabiam disso. Bom, esse botão do controle remoto é um tipo de binário. Agora, para entendermos essa linguagem incrível, vamos ver a ordem de binário. Não irei falar todos, é claro, pois são infinitos, mas irei lhes dar um bom exemplo. Lembre-se, a sequência correta do binário decimal é sempre 0 é 1, lembre-se disso. Vamos lá: 0, 1, 10, 100, 101, 1000, 1001. Vocês percebem que há sequência depois de 1000 e 1001. Isso se dá ao fato de mexermos com a casa decimal e sempre por binário ter a regra de 0 é 1. Se fosse depois de 1001 seria 10.000, e depois 10.001. Entenderam como que funciona? O binário serve para a programação de geral nas telas de reconhecimento do nosso computador. Tudo que o computador entende é 0 e 1. Nosso próprio teclado do computador entende diretamente como binário. E sim, o binário pode ser usado como um tipo de alfabeto para se comunicar. Alguns Anonymous usam o sistema de binário para mandar mensagens despercebidas. Um exemplo: vamos ver o binário como um alfabeto. A letra A seria assim: 011 000 01. A letra B seria assim: 011 000 10. E a nossa querida letra C seria assim: 011 000 11. Em tese, se torna fácil quando se aprende, pois para entender o alfabeto binário deve-se entender um pouco de hexadecimal, algo que irei trazer assim que puder. Claro que agora vocês veem que o binário é a língua universal de todo o nosso computador, e se ela é muito usada por nós, ainda mais pelo arquetivismo, assim pode ser uma ferramenta útil e de bom entendimento. Irei aprofundar mais em binário logo, destes setores que vimos sobre binário. Existe 3 destas classificação, como o binário, obviamente, depois, hexadecimal, que transforma os códigos de binário em letras, como havia dito anteriormente, e depois o octadecimal. Vamos agora falar de hexadecimal. Hexadecimal é o sistema numérico de base 16, denotado utilizando o símbolo 0, 9 e a F, ou a F. Por exemplo, o número decimal 79, cuja representação binária é 010, 01 11, pode ser escrito como 4F em hexadecimal, 4 igual 0100, F igual 1111. Cada dígito hexadecimal consegue representar 4 bits. Assim, um byte pode ser representado utilizando 2 dígitos hexadecimais. Um word, uma variável de 16 bits, pode ser representado utilizando 4 dígitos hexadecimais, e assim por diante. Alguns números hexadecimais são indistinguíveis de números decimais. Assim, algumas convenções devem ser usadas para diferenciá-los. Em textos impressos, frequentemente são utilizados sufixos tais como 5A316 ou 5A13X. Agora vamos falar do sistema octal. Sistema octal é um sistema de numeração cuja base é 8, ou seja, utiliza 8 símbolos para a representação de quantidade. No Ocidente, estes símbolos são os algarismos arábicos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O octal foi muito utilizado em informática como uma alternativa mais compacta ao binário na programação em linguagem de máquina. Hoje, o sistema hexadecimal é mais utilizado como alternativa ao binário. Este sistema também é um sistema posicional, e a posição de seus algarismos determinada em relação à vírgula decimal. Caso isso não ocorra, supõe-se implicitamente colocada à direita do número.
A aritmética desse sistema é semelhante à dos sistemas decimal e binário, o motivo pelo qual não será apresentada. Exemplo. Qual o número decimal representado pelo número octal 4701? Utilizar o PFN. 4x8 mais 7x8 mais 0x8 mais 1x8 igual 2048 mais 448 mais 0 mais 1 igual 2497. Esses exemplos acima são apenas um resumo de tudo o que eu queria falar. Em tese seria uma boa estudar separadamente cada uma das três línguas, mas dentre elas lembre-se que binário é a mais essencial. Bom, isso é tudo que eu queria lhes passar, espero que tenha ajudado. Bom, isso é tudo, como todos nós dizemos. Nos não perdoamos, nos não esquecemos, esperem por nos assim como nós esperemos por vocês. Anonymous, até mais. Mano, você tem noção do que você disse? Não tem 2 no binário. Você dá a informação do controle errada de dizer que são 1 e 2. Sério? Bom, então eu sinto muito, eu realmente não queria dizer isso. Foi mal. Vai ver, é o nervosismo.